Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas do país. Informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa a síndrome da alienação parental e o que o Legislativo de Santa Catarina tem feito para conscientizar as pessoas sobre o problema. No Mato Grosso do Sul, a TV Assembleia mostra as causas dos altos índices de acidente no trânsito. Direto do Congresso, população ganha facilidades para apresentar projetos de lei no Congresso Nacional e o risco de falsas agências de modelo que traficam jovens para o exterior. No quadro Vitrine, o resgate histórico e a divulgação da arte nordestina pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A síndrome da alienação parental é definida como a pressão psicológica sofrida por filhos de pais separados. Ela foi diagnosticada como um distúrbio de comportamento, mas já passou a ser incorporada ao mundo jurídico no contexto das separações entre casais. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina quer conscientizar crianças e jovens desse problema e fixou uma data no calendário escolar para alertar sobre o assunto. Veja a história de pessoas que sofreram e sofrem até hoje com o problema na reportagem da TV Assembleia. Descrita como um distúrbio pelos psiquiatras, a síndrome da alienação parental surge principalmente no contexto de disputas pela guarda e custódia da criança. A desordem resulta quando o pai ou a mãe tenta alienar o filho falando mal ou fazendo acusações contra um dos genitores. De forma deliberada ou inconsciente, a tentativa é de afastar a criança da convivência do pai ou da mãe. O psiquiatra norte-americano descobridor da síndrome, Richard Gardner, descreveu o fenômeno como uma preocupação por parte da criança com a crítica e a desaprovação de um dos pais. De acordo com Gardner, a síndrome é caracterizada por um conjunto de diversos sintomas que aparecem na criança. Entre eles estão campanha de difamação e ódio contra o pai ou a mãe, afirmações fortes de que a decisão de rejeitar o genitor-alvo é só da criança, fenômeno conhecido como pensador independente, e difamação não apenas do genitor, mas direcionada também à família e aos amigos dele. Então, é engraçado porque eu tive uma mãe muito maravilhosa, sabe, assim, de eu bebezinha até, sei lá, a minha adolescência toda. Minha mãe era tudo, assim, pra mim, sabe? Então, eu lembro do quanto ela era carinhosa, do quanto ela era cuidadosa, de tudo isso. Então, eu tive realmente uma mãe muito maravilhosa. Mas eu lembro também que essa mãe maravilhosa falava muito mal do meu pai. Então, eu cresci com esse ódio do meu pai. Rafaela ficou 11 anos sem ver o pai e fez terapia para superar a alienação parental. Mas mesmo assim, lamenta que a síndrome deixou marcas para a vida toda. Se ela tivesse percebido que meu pai não deu certo com ela como homem e que isso não interferiria ele como pai, podia ter sido tão mais saudável, sabe? A vida toda. Não precisaria ter esse buraco que eu tenho, sabe? De não ter essa presença. E agora não tá falando nem com ela, nem falando com meu irmão, sabe? Em Santa Catarina, a Lei 15.745 de janeiro de 2012, de autoria do deputado Dado Xerém, instituiu a semana e o dia de conscientização sobre a síndrome da alienação parental no calendário escolar do Estado.
A lei federal conceitua e reconhece a alienação parental e a síndrome da alienação parental, inserindo-as no direito brasileiro e, inclusive, prevê punições para os seus praticantes. O livro Síndrome da Alienação Parental, o Bullying Familiar, da pedagoga com mais de 20 anos de magistério, Jocélia Lima Nunes, é resultado do trabalho de conclusão do curso de Direito, sob a orientação da advogada e professora do curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí, Keila Jaqueline Nunes Martins. A angústia e o sofrimento das crianças e dos genitores fazem parte de vários relatos descritos no livro, com depoimentos de pais e filhos que enfrentaram o problema, inclusive com acusações de abuso que não ocorreram. Geralmente ocorre mais com a questão da mãe fazendo essa acusação ao pai. A criança em visitação ao pai, né? Principalmente no caso a menina, quando volta para casa, a mãe acusa de ter abusado sexualmente da criança. E vai até o juiz, faz a denúncia, o juiz, para proteger essa criança, acaba então tendo a atitude de afastar esse pai da criança. Os juízes de primeira instância, os tribunais superiores já vinham tratando do tema. O que acontecia, na verdade, é que cada magistrado adequava as suas decisões dentro daquilo que ele conseguia colher como fruto da literatura, da doutrina jurídica ou de outros precedentes de repertórios jurisprudenciais. Não havia, então, uma conduta uniformizada sobre como o Poder Judiciário deveria se pronunciar nos casos de alienação parental. Em relação a Gardner, a mediadora familiar diz que o conceito da lei brasileira é mais abrangente que o descrito pelo descobridor da síndrome, referindo-se não apenas ao pai e à mãe, mas por qualquer pessoa responsável pela criança envolvida na alienação parental. Segundo dados do IBGE, no Brasil, mais de 20 milhões de crianças sofrem com a alienação parental. Os números correspondem a 1/3 da população infantil do país. Os processos de divórcio, guarda e ação de alimentos que envolvem crianças suspeitas de alienação parental têm prioridade da Justiça. Uma mãe estava com a guarda, mas mandava diariamente e-mails para o seu ex-cônjuge, seu ex-marido, informando que ela não deixaria ver os filhos, que o objetivo dela era angariar a pensão alimentícia, que ela iria infernizar a vida dele. Então a gente coletou ali 7 ou 8 e-mails, levou para o juiz, tomando conhecimento daquele caso, decretou ali a suspeita de ocorrência de alienação parental e priorizou o processo. E a outra situação é a mensagem de celular recebida com frases que denotam que a outra parte está impedindo o convívio da criança com um dos pais. A pessoa pode levar aquele celular com aquela mensagem no cartório no tabelionato da cidade para que seja feita uma escritura pública onde o cartorário vai relatar o que ele está vendo, que ele está no dia tal, na hora tal, ele está vendo o celular daquela pessoa que recebeu uma mensagem com o seguinte conteúdo. E essa ata notarial poderá ser usada num processo para instruir ele e identificar a alienação parental. O autor da lei, deputado Dado Xerém, diz que o objetivo da semana e do Dia Estadual de Conscientização sobre a Síndrome da Alienação Parental é o de apoiar e valorizar a realização de encontros, estudos e debates relacionados a essa síndrome. Como todas as outras doenças do mundo moderno, a gente quer também que as pessoas saibam o que está acontecendo. Que as crianças possam falar o que acontece dentro de casa, que os professores possam saber, que os pais possam saber o que está acontecendo e o quão isso é prejudicial para uma criança. Então essa é a necessidade e a importância desse debate. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é a terceira capital com maior índice de acidentes no trânsito. A TV Assembleia do Estado foi às ruas para mostrar as causas desse problema e o que a população da cidade sugere para evitá-lo. A imprudência e o desrespeito ainda são os fatores que mais contribuem para o alto índice de acidentes de trânsito que acontecem nas cidades brasileiras. Em termos de proporção, Campo Grande é a terceira capital do Brasil com maior índice de acidentes. A pressa e o elevado nível de estresse dos condutores são apontados como os principais causadores desse grave problema.
Segundo dados da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito da capital, no primeiro trimestre de 2012, foram registrados 2.726 acidentes. Somente no mês de janeiro, 5 vítimas da violência do trânsito em Campo Grande morreram ainda no local da colisão. A população campograndense é unânime em afirmar que a situação está cada vez mais complicada. Pelas ruas da capital, não é difícil encontrar pessoas inconformadas com o comportamento dos motoristas e motociclistas. De acordo com os entrevistados, a falta de sinalização e respeito são as principais dificuldades que precisam ser superadas. O trânsito tá ruim, né? Precisa dar uma melhoradinha um pouco, né? Aqui no centro ainda tem um pouco mais de respeito, né? Mas os bairros tá precisando melhorar. Tá um caos, né? O trânsito de Campo Grande, o pedestre às vezes perdeu essa questão do direito da faixa, né? Ele acha que ele pode passar em todo lugar. E os motoristas também, moto, carro, eles não respeitam nenhuma lei, né? O que você acha que precisa ser feito para melhorar esse trânsito e acabar com os acidentes, diminuir os acidentes? Eu acho que uma melhor sinalização ainda, que a sinalização aqui prejudica muito o trânsito ainda hoje. Mas eu acho que tem que ter um incentivo tanto da população como dos motoristas em si, tá? Todo mundo tem que trabalhar igual, com igual, senão não vai para frente. Primeiro sinalização e depois os próprios motoristas mesmo se conscientizar. Eu acho que isso que falta, as duas partes. A seguir, população ganha facilidades para apresentar projetos de lei no Congresso Nacional e o risco de falsas agências de modelo que traficam jovens mulheres para o exterior. Não saia daí, a gente volta em instantes.